Olá a todos, meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, professor de medicina da PUC, e eu estou aqui hoje para discutir com vocês os dados de um estudo extremamente importante, recentemente apresentado no Congresso em Chicago, na ASCO 2017, que é o estudo Latitude. O estudo Latitude foi um estudo fase 3, duplo cego, randomizado, que avaliou o papel da abiraterona num cenário de doença metastática do câncer de próstata, com características de alto risco, porém numa doença ainda sensível à castração. Bom, esse é um fenótipo diferente de câncer de próstata que eventualmente nós estamos não habituados a ver no nosso dia a dia. É uma entidade relativamente rara, porque aqueles pacientes que se apresentam com doença metastática, eles estão presentes, pelo menos na América do Norte, em termos de 3% de incidência. É um pouco mais comum na Europa e é mais comum na América Latina e na Ásia. E as razões dessa discrepância em relação à incidência da doença metastática considerada de novo são ainda desconhecidas, porém, acesso dos pacientes a serviços de saúde, programas de screening, programas de diagnóstico precoce podem impactar um pouco nesses resultados, né? E é sabido de todos nós que, de uma maneira histórica, a terapia de deprivação androgênica tem um papel fundamental e crítico, onde basicamente 100% desses pacientes respondem à orquiectomia, ao uso de análogos ou antagonistas LHRH em primeira linha de tratamento. Isso já foi muito bem demonstrado há muitas décadas, começou com os estudos iniciais do Dr. Charles Huggins, que ganhou um prêmio Nobel na década de 60, e então culminou com novas terapias. Mas, de uma maneira geral, esses pacientes, num período mediano de 1 ano, eles progridem para um cenário mais sombrio, que é a doença resistente à castração. É fascinante ver que nos últimos 2 anos, alguns estudos mostraram que a introdução precoce do docetaxel, nessa situação de câncer de próstata metastático, porém ainda sensível, tem um ganho importante. Isso foi primeiramente avaliado no estudo francês. O estudo francês, embora estatisticamente negativo, ele foi capaz de produzir um hazard ratio de redução do risco de morte na ordem de 23%. Estudos mais robustos vieram em sequência, o mais famoso deles é o estudo Charted. O estudo Charted diferenciou 2 populações de menor volume e maior volume de doença à apresentação, mas quando analisado de uma maneira global, esse estudo foi um estudo amplamente positivo e que levou a uma redução do risco de morte na ordem de 27%. E que também foi corroborado com outro estudo, um estudo um pouco mais complexo, com múltiplos braços de tratamento, que é o estudo Stampede, e que na avaliação desse dado mostrou também que essa população de pacientes semelhantes, porém não totalmente igual ao Charted, teria também um benefício semelhante com redução do risco de morte na ordem de 24% e com um P estatisticamente significativo. Então, todos nós conhecemos a abiraterona. A abiraterona é amplamente utilizada em praticamente todo o planeta. Isso porque estudos iniciais mostraram o papel dela fundamental no tratamento da doença resistente à castração. E essa droga é uma droga capaz de inibir a síntese da testosterona já nos seus precursores na via do colesterol. É uma droga que inibe o complexo enzimático da enzima CYP17, que faz parte daquele complexo da citocromo P450, impedindo então a formação de pregnenolona, que levaria à produção de dehidroepiandrosterona. Então, através desse mecanismo de ação e através de um racional para o uso dessa medicação num cenário precoce, uma vez que quando a gente utiliza a terapia de deprivação androgênica, nós sabemos que a via que está sendo inibida, a via da esteroidogênese, é aquela via principalmente testicular, que embora seja a via de maior produção de hormônios, o testículo, ainda sobra hormônios produzidos por adrenal e pela própria célula tumoral. Então, o uso de um remédio que tem um amplo espectro de ação em termos do seu mecanismo de ação poderia sim ser utilizado num cenário mais precoce, impedindo ou pelo menos retardando a progressão dessa doença para o cenário de resistência à castração. O estudo Latitude, então, teve como por objetivo principal
avaliar o papel da abiraterona nessa situação onde os pacientes são diagnosticados com uma doença avançada, embora sensível, mas com características de alto risco. E qual era exatamente a população de pacientes do estudo Latitude? E isso é extremamente importante. Os autores, então, definiram como, pelo menos, os pacientes teriam que ter 2 de 3 fatores de risco, incluindo o grau de Gleason maior ou igual a 8, a presença de pelo menos mais do que 3 lesões no esqueleto e a presença de pelo menos um sítio de lesão visceral. Então, essa é a população exatamente estudada no estudo Latitude. Bom, essa é um tipo de desenho clássico, fase 3, um estudo multicêntrico que contou com a participação de 34 países diferentes, incluindo o Brasil. Essa população de pacientes, então, foi randomizada para receber abiraterona em associação à prednisona, e eu chamo a atenção para a dose de prednisona utilizada aqui de 5 mg, que é a metade da dose utilizada nos estudos pivotais da abiraterona no cenário de resistência à castração, que foi de 10 mg. Em comparação, para braço controle foi utilizada a terapia de deprivação androgênica, a maioria desses pacientes receberam análogos LH-RH em associação ao placebo. Então, uma população de 1.200 pacientes foram randomizados para receber a droga do estudo, a abiraterona, versus placebo. Os objetivos primários desse estudo, e aqui a gente pode relatar como objetivos coprimários, foram a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão. Não menos importante, de maneira secundária, foi avaliado o tempo para a progressão da dor, o tempo para a progressão do PSA, o tempo para um próximo ou um novo sintoma relacionado ao esqueleto, o tempo para a quimioterapia e de subsequentes tratamentos realizados nesses 2 braços. Bom, essa é a população demográfica desse estudo, mostrando que, de uma maneira geral, ambos os braços se balancearam muito bem. A idade mediana dos pacientes foi de 68 anos de idade para a abiraterona versus 67 para placebo. A maioria absoluta desses pacientes tinha um grau de Gleason elevado, maior ou igual a 8, né? Mais de 97% desses pacientes tinham esse nível. A maioria desses pacientes também tinham um volume de doença óssea considerado elevado, com mais de 3 diferentes sítios, né? E o que chama atenção é que aproximadamente 50% dos pacientes tinham doença linfonodal à apresentação e poucos pacientes, em torno de 10% deles, tinham algum tipo de metástase considerada visceral no pulmão ou no fígado, né? E esse é o slide mais importante dessa apresentação, que mostra que, de fato, a introdução precoce da abiraterona num cenário de doença metastática hormônio sensível foi capaz de diminuir a redução do risco de morte na ordem de 38%. Num tempo de avaliação mediano de 36 meses, os pacientes que estavam no braço da abiraterona viveram mais e de uma maneira significativamente melhor do que os pacientes com terapia de deprivação androgênica de maneira isolada. Esse benefício de sobrevida global foi consistentemente observado em vários subgrupos que foram estratificados desses pacientes, incluindo o performance status, a presença ou ausência de doença visceral, o grau de Gleason, a presença de doença óssea e independente da região que o estudo foi conduzido. E esse dado foi corroborado por outro objetivo primário desse estudo, que foi a avaliação da sobrevida livre de progressão radiológica, mostrando que aqui, com hazard ratio de 0,47, a redução do risco de progressão para os pacientes que estavam no braço da abiraterona foi na ordem de 53%, com um P estatisticamente significativo. E quando a gente avalia os objetivos secundários desse estudo, esse é um dado extremamente relevante, uma vez que a droga foi capaz de melhorar não só a sobrevida global, como parâmetros importantes relacionados à qualidade de vida desses pacientes, em termos de tempo para a progressão do PSA, tempo para a progressão da dor, tempo para o próximo sintoma esquelético, tempo para a quimioterapia ou para tratamentos subsequentes, a abiraterona foi capaz de produzir resultados estatisticamente importantes. Essa é uma análise que mostra exatamente a curva de sobrevida relacionando o tempo para a progressão do PSA, mostrando que de uma maneira consistente e robusta,
houve 70% de redução do risco de progressão do PSA quando utilizado a abiraterona num cenário de tratamento precoce, que foi corroborado aqui, mostrando mais uma vez as curvas de sobrevida da redução do risco para dor, né, mostrando que 30% redução de risco de dor para os pacientes em uso de abiraterona. E que foi também corroborado por uma redução do tempo de terapias subsequentes que o paciente poderia receber ao longo da sua jornada de tratamento. A abiraterona, então, reduziu o risco de terapias subsequentes também de maneira estatisticamente significativa. E esse slide mostra que, de fato, os pacientes que receberam terapias após a abiraterona foram um número menor no braço da abiraterona, 40 versus 52 no braço de placebo. E esse slide mostra, então, quais eram as terapias frequentemente introduzidas num cenário de sequenciamento após a progressão com a abiraterona, de forma que docetaxel, enzalutamida e até mesmo uma reexposição à abiraterona foi colocado como algumas terapias para esses pacientes após progressão em ambos os braços. Essa tabela mostra um resumo dos efeitos adversos relacionados à abiraterona e ao placebo. E de uma maneira geral, não houve uma discrepância muito forte naquilo que nós já conhecemos como efeitos adversos potenciais com a abiraterona, o que foi muito bem demonstrado nos estudos Cougar 301 e Cougar 302 na doença resistente à castração. Quando a gente avalia essa tabela, 93% dos pacientes com braço da abiraterona e 93% dos pacientes com placebo reportaram algum tipo de evento adverso. Porém, os efeitos colaterais um pouco mais severos, do tipo grau 3 ou principalmente grau 4, foram de 63% para o braço da abiraterona versus 48% para o braço placebo. E esse evento foi considerado sério em 28% dos casos de abiraterona versus 24% do braço do placebo. Porém, quando a gente avalia os dados e efeitos colaterais que levaram os pacientes a descontinuar a droga do estudo ou mesmo placebo, esse número foi muito semelhante em 12% versus 12%. E um número bastante semelhante e muito baixo de efeitos colaterais que conduziram à morte foram de 5% versus 4%, muito semelhante também ao placebo. E quando a gente olha especificamente quem eram esses pacientes e quais eram os efeitos colaterais principais, eles estão todos relacionados àquele efeito mineralocorticoide secundário da droga, né, mostrando que hipertensão e hipocalemia são os efeitos colaterais mais comuns e que foram mais comumente reportados no estudo Latitude em 20% e 10%, respectivamente, grau 3, e muito baixa incidência para efeitos colaterais grau 4. Elevações de transaminases e distúrbios cardíacos foi raramente reportadas em efeitos colaterais grau 3. Em conclusão, o estudo fase 3 Latitude, que colocou a abiraterona na linha de frente de tratamento do câncer de próstata metastático sensível à castração em adição a uma terapia de deprivação hormonal, levou a um aumento significativo da sobrevida global, com uma redução de 38% do risco de morte. Além disso, o estudo Latitude claramente mostrou um aumento na sobrevida livre de progressão, levando a uma redução de 53% do risco de progressão, além de melhora em todos os parâmetros secundários avaliados nesse estudo. No geral, a segurança desse tempo mais prolongado, uma vez que a abiraterona foi utilizada com uma mediana de 24 meses nesses estudos, ou seja, 2 anos de tratamento, os pacientes foram expostos à abiraterona, né, foi consistente com aquilo previamente observado nos estudos da abiraterona na fase de doença resistente à castração. E possivelmente esses achados indicam que a adição da abiraterona no cenário de doença sensível à castração metastática e população de alto risco pode potencialmente ser considerada um novo padrão de tratamento para essa população de pacientes. Se a abiraterona vai substituir o docetaxel nesse mesmo cenário, isso é algo de ainda discussão e de estudos futuros que poderiam colocar em linha de frente os dois tratamentos. De forma que hoje nós temos opções sólidas, concretas, que claramente melhoram a sobrevida global e a qualidade de vida dos pacientes com câncer de próstata metastático. Era isso. Muito obrigado.